Excelência acha que o Brasil saiu de uma fortaleza vermelha e vai entrar agora no seu sonhado Castelo Branco? A pergunta é muito boa, mas eu preferia traduzi-la em termos concretos. Acredito que tenhamos saído da desordem para a ordem, da tirania para a liberdade, da corrupção para a integridade, da desonestidade para a honradez, da inércia para o trabalho, da indolência para a ação, da complacência para a dignidade, da cumplicidade para a decência. Esta entrevista rara do então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, foi dada logo após a posse do Marechal Castelo Branco como presidente da República. Era 1964, o Brasil era um país politicamente dividido e paralisado. Um golpe marca a história brasileira, com o fechamento de um ciclo democrático e o início de uma ditadura militar que por mais de 2 décadas governaria o país. O golpe de 64 está completando 50 anos, deixou cicatrizes profundas e ainda está presente na nossa memória. O Arquivo N vai lembrar os chamados anos de chumbo, onde o silêncio era lei e as palavras de ordem eram obedecer ou morrer. Há 40 anos, o Palácio do Planalto vivia dias nebulosos. Era o auge da Guerra Fria entre americanos e soviéticos. Para os militares linha dura, o presidente João Goulart personificava a ameaça comunista. Jango queria mudar o país. Em defesa de uma ampla reforma agrária e mudanças na Constituição, o presidente reuniu milhares de pessoas em um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A oposição respondeu com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. No Rio de Janeiro, o Cabo Anselmo comandou uma rebelião contra punições aos marinheiros. Era a segunda quebra na hierarquia militar em 6 meses. Jango ficou ao lado dos rebeldes. Os militares decidiram, dariam um golpe na primeira semana de abril. Mas a marcha dos militares que queriam o poder foi antecipada e partiu de uma cidade no interior de Minas Gerais. A decisão foi tomada na calada da noite nesta casa no centro de Juiz de Fora. À frente da conspiração, o general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar de Minas Gerais. Ele se antecipou porque o general Mourão, ele tinha um planejamento para pôr um basta a essa situação. Logicamente, ele confabulava com outros oficiais generais e quando houve a oportunidade que ele julgou a propícia, ele deslocou as tropas na direção do Rio. Mas o general que seguiu Mourão afirma, nem todos os oficiais concordavam com o golpe. Alguns oficiais, eles realmente se opuseram, num primeiro momento, à partida das tropas para o Rio. Aqueles que fincaram pé com convicção, esses foram afastados. Os demais foram convencidos e partiram. O Brasil estava economicamente mal, o governo perdido, totalmente despreparado, de modo que havia um ambiente propício para que se desse o golpe. Foi um golpe popular. O povo realmente estava ao lado de 64. Ponte sobre o Rio Paraibuna, na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Aqui aconteceu o encontro das tropas adversárias. De um lado estava o general Olímpio Mourão Filho, contrário ao presidente João Goulart. Do outro lado estava o general Cunha Mello, fiel ao governo federal. A expectativa era de um primeiro combate,
Mas depois de uma longa negociação, nenhum tiro foi disparado e as tropas marcharam juntas rumo a Guanabara. Lá ficaram de prontidão no estádio do Maracanã, um local estratégico para o deslocamento das tropas na direção do Palácio da Guanabara e da Vila Militar, onde oficiais estavam divididos no apoio ao governo. No dia 31 de março de 64, João Goulart viveu a solidão de quem estava na presidência, mas já tinha perdido o poder. Vamos agora ouvir o representante do estado vizinho de Minas Gerais, onde partiu o primeiro grito contra os comunistas através da bravura da mulher mineira. O seu presidente, Gilberto Almeida, vai falar aos telespectadores. Povo de São Paulo. Quando o general Mourão Filho desfaldou a bandeira da democracia em defesa contra o comunismo, atrás dele estava, por unanimidade, todo o povo de Minas Gerais. Todos os partidos políticos se congregaram em torno do senhor governador do estado, porque a campanha não era de luta partidária, a campanha era a democracia contra o comunismo. No tocante à cassação dos mandatos de deputados, Minas Gerais foi mais longe. O parlamento de Minas Gerais, nesse momento, já está expurgado. Em Minas não há mais deputados comunistas, porque os seus mandatos já foram cassados. O registro da emoção e da indignação do mais popular dos presidentes brasileiros ao saber, no dia 8 de junho, que perdera o mandato de senador. Além de punir JK com a perda de mandato, os militares suspenderam os direitos políticos do ex-presidente, um castigo duplo. Você vai ouvir agora os principais trechos do pronunciamento de Juscelino Kubitschek. Este ato não merecerá o fim arbítrio. O vendaval de insânia arrastará na sua violenta arrancada os meios mais rancorosos desafetos. Um por um, eles sentirão os efeitos da tirania que ajudaram a instalar-se no poder. É ainda com uma palavra de amor a esta terra, de reconhecimento aos meus amigos e de esperança na redenção do Brasil, que, afastado da vida pública de meu país, me disponho a encarar face a face, se preciso for, os autores desta ironia. Somos favoráveis à cassação de mandatos de deputados comunistas. Entendemos que depois dessa revolução feita à base da democracia e do sistema constitucional do nosso país, não podemos deixar os traidores da pátria clamando, atraiçoando as nossas comunidades. O regime de exceção começou no governo Castelo Branco, quando foi baixado o Ato Institucional número 2. Era um decreto que cassou mandatos e reduziu os partidos a 2, Arena e MDB, o partido do Sim e o do Sim Senhor. Um Congresso manipulado e submisso, sem poder de fato. Os governadores passaram a ser indicados pelo governo central e referendados pelas assembleias legislativas. Realiza-se no Palácio das Laranjeiras a entrevista do presidente da República à imprensa nacional e estrangeira. O contato com jornalistas foi para o presidente Castelo Branco uma excelente oportunidade de esclarecer a opinião pública acerca das linhas mestras da programação governamental, ao mesmo tempo que lhe permitiu entrar em pormenores de sua ação administrativa, reduzindo dúvidas, destruindo interpretações erradas, restabelecendo a verdade pura e simples dos fatos. Durante o governo Castelo Branco, ocorreram os primeiros confrontos entre estudantes e polícia. As manifestações exigiam melhores condições de ensino e mais liberdade. A situação ficou mais tensa
com a posse de outro general escolhido pelo comando militar. Marechal Arthur da Costa e Silva. O ato solene transcorrerá no recinto do Congresso Nacional, em cujo pórtico o novo chefe de Estado é recebido por parlamentares do Senado e da Câmara. O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania. De 1964 a 1968 foram anos de, sem dúvida nenhuma, de ditadura. Uma presidência imposta, deputados caçados em grande número, um clima de temor, ou às vezes de um medo bastante forte em setores, vamos dizer assim, da opinião pública. Em 1968, milhares de pessoas foram às ruas pedir o fim do regime militar. O general Costa e Silva, que havia substituído Castelo Branco na presidência do país, reagiu. Baixou o ato institucional número 5, o mais duro de todos. Senhoras e senhores, boa noite. A Agência Nacional, no Ministério da Justiça, passa a falar diretamente do Palácio Laranjeiras para um importante comunicado do governo federal ao povo brasileiro. Considerando que todos estes fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964. O AI-5, um conjunto de medidas que dava poderes quase absolutos ao governo militar. Por ordem do presidente, toda a sessão é gravada. Costa e Silva abre a reunião de forma dramática. Ao fundo, pode-se ouvir a sirene de carros da polícia. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde um momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. O presidente quer ouvir a opinião de todos. O primeiro a falar é o vice-presidente Pedro Aleixo. O que isso me parecia aconselhável, seria antes de exame de um ato institucional, seria a adoção de uma medida de ordem constitucional. Essa medida seria a suspensão da Constituição por intermédio do recurso de Estado. O ministro Jarbas Passarinho também fala em ditadura. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Se nós tivéssemos impedido de dar ao presidente os meios que os militares cobravam como um único meio possível de manter a ordem, e nós tivéssemos entregue o país aos comunistas, qual era o maior arrependimento? O presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar. O Congresso Nacional foi fechado naquela mesma sexta-feira. Durante os 10 anos em que esteve em vigor, o AI-5 foi utilizado para caçar cerca de 350 mandatos de deputados, senadores, vereadores e prefeitos. Quase outras 900 pessoas receberam punições. O AI-5 deu respaldo também para censura, torturas e prisões ilegais. Eu me sinto perfeitamente à vontade, senhor presidente. E por que não dizer, com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. O presente ato institucional entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Assinado presidente Arthur da Costa e Silva. Adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. O Congresso foi fechado. Os militares podiam fazer prisões e invadir casas sem autorização da justiça. A ditadura se fechava. O general Emílio Garrastazu Médici sucedeu Costa e Silva. Brasília, a mais moderna e a mais jovem capital entre as nações do mundo, vive mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, general Emílio Garrastazu Médici, e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher. Discursa o senador Gilberto Marinho sobre o significado excepcional da investidura e do momento da reafirmação democrática que o Brasil está vivendo. Começavam os anos mais negros da ditadura. Anos em que muitos adversários do regime militar morreram sob tortura. Alguns desaparecidos tinham tido projeção política, como o deputado Rubens Paiva. Parte da oposição foi empurrada para a clandestinidade e outra parte se manteve, resistindo às claras e correndo riscos. O terceiro governo do regime, presidido pelo general Emílio Médici, suprimiu de vez as liberdades individuais. Instituiu a pena de morte para os crimes de terrorismo. Suspendeu o habeas corpus. Denúncias de tortura aumentavam a tensão, mas tudo isso acontecia nos porões. Do lado de fora, o que se via era o chamado milagre econômico. Este é um país que vai pra frente. É pra abrir mesmo, e quem quiser que não abre, eu prendo, arrebento. Não tenha dúvida. A bandeira e o hino são símbolos nacionais. Há sempre uma atitude de respeito, simples e natural, nascida de nosso amor ao Brasil. Sem qualquer exagero, basta ficar de pé. – 15 de março de 1974. Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Os novos dirigentes eleitos pelo Colégio Eleitoral prestam compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem-estar geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O quarto governo do regime, com o general Geisel, encontrou uma oposição mais forte. O MDB ganhou com folga as eleições em 74. O governo prometeu uma distensão lenta e gradual. Em 25 de outubro de 75, o jornalista Vladimir Herzog morre dentro do DOI-CODE em São Paulo. Morreu porque era cardiopata e não suportou os choques. Então, houve uma simulação de suicídio. Eu tinha um ódio muito grande, uma raiva muito grande, um sentimento de potência, a raiva. Eu olhava as pessoas na rua, sabe, indo trabalhar, andando, eu falava, como que tudo continua igual, né? Mas a primeira coisa que eu me propus era realmente contestar a versão de suicídio, né? Quer dizer, para mim era uma questão assim crucial, que eu tinha que provar que ele foi assassinado. Pouco depois, o operário Manuel Fiel Filho também foi encontrado morto na prisão. Manuel Fiel Filho era da base do PCD. Ele não tinha muitas informações, nem era ligado à luta armada. O episódio foi considerado uma provocação da linha dura militar, um desafio à autoridade de Ernesto Geisel. Mas o general reagiu. 3 dias depois, ele afastou o comandante do 2º Exército, ao qual estava subordinado o DOI-CODE em São Paulo.
um general de 4 estrelas, Ernesto Geisel, exonera um general de 4 estrelas, Edinardo Dávila Melo. Foi um marco na história da abertura. Deu o seguinte recado: quem manda sou eu. Ernesto Geisel nunca admitiu publicamente o assassinato dos 2 presos políticos. Mas na entrevista que gravou com Costa Couto, um ano antes de morrer, o general faz quase um desabafo. Contrariamente à minha orientação, ali a repressão estava se exercendo de uma maneira absurda, estúpida, com o enforcamento de 2 prisioneiros, né? É do Herzog e de um operário, né? Aquilo realmente não foi acidental, não, né? Não, eu não sei, eu não acredito que seja. A imprensa também acha que não. Não posso afirmar, mas aquilo foi um verdadeiro assassinato. O presidente anunciou hoje à tarde a escolha dos nomes do general João Batista de Figueiredo e do governador Aureliano Chaves como candidatos à presidência e vice-presidência da República. O anúncio foi feito à comissão executiva da Arena, no Palácio do Planalto. As emissoras de televisão só puderam filmar sem som a chegada dos dirigentes da Arena. O discurso do presidente Geisel só foi gravado pela Agência Nacional. Depois, a agência deixou que a imprensa ouvisse a gravação. O trecho em que o presidente Geisel anuncia os nomes dos candidatos é este. Eu submeto à comissão executiva, por seu intermédio ao partido, para que oportunamente sejam levados à convenção, como candidatos à presidência da República, o excelentíssimo senhor general João Batista Oliveira Figueiredo. Os óculos escuros, o mau humor crônico, a franqueza exagerada. É pra abrir mesmo e quem quiser que não abre, eu prendo, arrebento. Não tenha dúvida. Um dia lhe perguntaram como sentia o cheiro do povo. A resposta: para mim, era melhor o cheiro de cavalo. Com seu temperamento explosivo, pôs o ponto final em um longo capítulo da história brasileira. Depois de chefiar o extinto SNI, chegou à presidência em 79 e assumiu o comando de um país fervilhante que exigia a volta da democracia. Em nenhum momento, porém, o presidente abriu mão do compromisso com a abertura. Eu peço a esses fascínoras que desviem as suas mãos criminosas sobre a minha pessoa, mas que deixem de matar inocentes. Figueiredo manteve o estilo temperamental até o fim do mandato. Saiu do Palácio do Planalto pela porta dos fundos. Quando deixou o governo, fez apenas um pedido: espero que me esqueçam. Pega aí, né?